É tempo de nós, como igreja, nos posicionarmos. É tempo de nós, como igreja, sabermos quem somos. É tempo de nós, igreja, conhecermos o Deus a quem servimos. É tempo de nós, como igreja, entender o plano e o propósito de Deus para nossas vidas, quando a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu e você precisamos compreender, entender isso, porque senão nós padeceremos. Nós vamos viver uma vida nessa terra servindo a Deus e comendo migalhas, e sendo pisoteado pelo inimigo. Agora, uma igreja que sabe quem é, uma igreja que se posiciona em Deus, ela vai avançar. Ela vai avançar em meio às dificuldades, em meio às diversidades, em meio a problemas, mas ela vai avançar, porque ela sabe quem ela serve, o Deus que ela serve. Nós não servimos um Deus qualquer, nós servimos o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. É esse o Deus que servimos. Mas o que parece é que muitos de nós não entendemos isso, e por não entender, não desfrutamos daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E aí Josué, aí parece que o povo acorda, e começa a servir a Deus direitinho, né? Aí você começa a olhar, o povo começa a servir e tal, só que acontece um desastre novamente. Vamos lá para o capítulo 2 de Juízes, né? Vira só uma página aí, né? Josué morre. Capítulo 2 de Juízes. E agora, durante mais ou menos 350 anos, o povo de Deus vai viver um período de escuridão. Por quê? Por que esse povo de Deus, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus chamou, o povo que Deus tirou com o braço forte do Egito, o período dos juízes foi um período muito triste, em que a nação de Israel viveu. Olha o que diz aqui no capítulo 2 e versículo 8. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gás. Foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração, olha só, após deles se levantou, que não conhecia a Deus. Esse povo não tinha feito uma aliança com Deus? Tinha ou não tinha? Não tinha reafirmado uma aliança com Deus? E como que agora se levanta uma outra geração, vem uma geração, a outra geração vem, e o texto está falando que essa geração não conhece Deus. É possível, pastor Ivonete, que isso venha acontecer nos nossos dias. É possível que isso venha acontecer com o povo de Deus. É possível que os teus filhos, ou de repente que os teus netos, não conheçam o Deus que você conhece. Por quê? Porque os pais não estão mostrando esse Deus para os seus filhos. Olha só, morre Josué, o grande general do povo de Israel, o sucessor de Moisés, e a Bíblia está falando que vem a próxima geração, e essa próxima geração não conhece a Deus. Por que não conhece a Deus? Porque de repente faltou o culto dos lares, porque de repente houve uma pandemia, e a pandemia afastou as pessoas de Deus, e essa pandemia afastou o povo da presença de Deus.
De repente houve uma situação, houve uma guerra, houve fome. Eu não sei a circunstância que aquele povo viveu. Eu sei que a próxima geração não conhecia Deus. Essa próxima geração rejeitou Deus, não quis mais a Deus. Queridos, isso é terrível. O que está acontecendo é algo terrível. O que está acontecendo nesse momento aqui. Já pensou viver uma vida distante de Deus? Já pensou viver uma vida fora do plano e do propósito de Deus? Já pensou você ver os seus netos abandonando Deus, virando as costas para Deus, não dando mais ouvido àquilo que a palavra de Deus diz? Isso é algo terrível. E isso estava acontecendo. Eu não estou falando aqui dos amorreus, dos filisteus, dos heveus. Eu estou falando aqui do povo hebreu, do povo escolhido por Deus, do povo que tinha um chamado, do povo que tinha um propósito, do povo que tinha uma promessa. E por que será que isso está acontecendo nos nossos dias? Vamos para a carta de Paulo aos Efésios e procurar entender o que acontece, o que está acontecendo nos nossos dias. A carta de Paulo aos Efésios, ela vai nos dar uma direção do que tem acontecido, do que está acontecendo. Capítulo 2, versículo 1, até ali, semana passada, esse texto me inspirou muito. Pode ser que para algum de vocês esse texto não fale nada, mas eu voltei a recapitular esse texto de Efésios capítulo 2, e esse texto começou a falar muito profundamente, e nasceu essa mensagem. Por quê que está acontecendo? O que está acontecendo? O que faz as pessoas a virarem as costas para Deus? O que faz as pessoas a abandonarem a palavra? Já não tem mais sede da palavra, já não tem mais vontade de vir para os cultos, já não consegue mais cantar um louvor, já não consegue mais abrir a sua Bíblia e ler a palavra. O que está acontecendo? Está aqui a resposta. Olha só, Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha o que Paulo está explicando aqui. Existe um espírito, existe uma ação maligna do inferno que está operando nesses dias. É o que Paulo está falando aqui. O príncipe, ele dá o nome, o príncipe da potestade do ar. E tem aqui o nome da entidade. O nome desse espírito é o espírito da potestade do ar. Ele está agindo. Olha só, e o que ele faz? Ele vai mudar o pensamento. Ele vai influenciar nossos pensamentos. Influenciando nossos pensamentos, ele começa a influenciar as nossas ações. Amém? Olha só, não é isso que o texto está falando? Olha só, versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora... Esse mesmo espírito agiu no passado, fez aquele povo, o povo de Israel, que tinha uma promessa, que tinha um propósito, que Deus tinha um sonho para eles, que Deus tinha coisas grandes para fazer através da vida deles. Mas eu creio que é o mesmo espírito que está agindo nos nossos dias, agiu lá atrás, porque os espíritos são os mesmos. E aí ele fala assim: olha só, os quais agora opera nos filhos da desobediência. E os filhos da desobediência estão influenciando os filhos de Deus. Amém? Então há toda uma maquinação dos filhos da desobediência, que a palavra diz que são os ímpios, aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que não vivem na presença de Deus, aqueles que odeiam Deus, aqueles que odeiam cristãos. Eles estão debaixo de uma ação espiritual, de um mover espiritual. E a palavra, olha só, não abra, mas creia no que eu estou falando aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não conseguem ver como você vê, eles não conseguem ouvir o que você ouve.
Você fala para eles de Deus, eles falam: isso é balela, esse negócio de servir a Deus é loucura, esse negócio de ir para a igreja para dar dinheiro para o pastor, ei, é isso que eles estão agindo. E eu e você temos que compreender, temos que entender, temos que discernir essa ação espiritual que está agindo muitas vezes, dizendo para fica em casa, não vai para o culto, não coloca o teu nome na listagem da igreja. Muitos que deram o seu nome não estão aqui hoje. Por que será? Por que será? Será que pode, irmãos, haver um lugar melhor para estar do que estar na presença de Deus, vindo para a presença, para a casa de Deus, para assistir um culto? Será que existe algo melhor numa noite de domingo? Será que pode haver algo melhor? Para alguns pode. Por quê? Porque suas mentes e seus pensamentos estão cedendo à ação maligna desse espírito que chama-se príncipe do poder do ar, que está agindo, está influenciando, está fazendo os irmãos se enfraquecerem na fé, está distanciando as pessoas de Deus.